Meus queridos amigos, irmão em Cristo, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bem-vindo a mais um comentário de lições bíblicas da Escola Dominical que nós postamos semanalmente. Nesse terceiro trimestre estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Estamos chegando à nossa terceira lição e hoje nós vamos falar sobre a sutileza da imoralidade sexual. A leitura proposta desta lição, ela está em dois textos da Palavra de Deus do Novo Testamento. Um está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao versículo de número 19, onde Paulo fala que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, então nós temos que fugir de toda prostituição, de toda relação imoral relacionada à sexualidade. E a segunda leitura está em Romanos, capítulo 1, verso 26 ao verso 28, onde Paulo fala que do abandono de Deus aos homens que enveredaram por um caminho totalmente tortuoso, aonde eles absorvem toda a prática contrária àquilo que Deus deixou para que o homem possa viver. Então, a sutileza da imoralidade sexual. Então, nós estamos vendo a proliferação de várias ideologias malignas a respeito da imoralidade sexual, a respeito da sexualidade. Nós podemos notar que o pecado ele não está no sexo, porque tudo que Deus criou é bom, mas o mal está na perversão do propósito daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus criou. Então nós vamos ver que a vida sexual saudável é somente dentro do casamento. Mas infelizmente a banalização do sexo dentro da sociedade, né? Quando a gente fala dessa banalização, o nosso comentador aqui ele vai tratar de 3 assuntos sobre a banalização do sexo dentro da sociedade na questão pré-conjugal, antes do casamento, na questão extraconjugal, dentro do casamento e em quebras de regras que Deus estabeleceu, onde é normatizado um relacionamento ou uma sexualidade fora dos princípios que Deus criou para o homem e para a mulher. Então, os desejos impuros e as paixões degradantes, tudo isso é pecado aos olhos de Deus, por serem transgressões o quê? A sua palavra. E quando transgride a sua palavra, nós vamos ver que essa transgressão ela acaba ocorrendo, né, contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E também ela traz o quê? Um prejuízo muito grande para a família. Porque a imoralidade, a impureza sexual, nós verificamos que ela somente não inclui o que o ato sexual ilícito, mas é qualquer prática sexual contra outra pessoa que não seja o que? O seu cônjuge. Então, é isso que nós vamos analisar aqui dentro dessa lição.
O primeiro tópico aqui que o nosso comentador ele comenta, ele fala sobre a revolução sexual, um novo paradigma para a sociedade. Então nós vemos que a sociedade ela foi tanto oriental como ocidental, ela foi estabelecida durante muito tempo dentro de um princípio cristão, onde o relacionamento sexual ele é somente dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Então, dessa forma, nós temos o que? Uma relação sexual que seja o que? Heterossexual, entre um homem e uma mulher. Duas pessoas de um sexo diferente unindo. Nós vamos ver que o sexo também ele é monogâmico. Somente dentro do casamento e com seu cônjuge. Não existe a poligamia, né? Outras variações. Então, essa é a visão bíblica. Essa é o que está estabelecido aqui na sua palavra. Porém, essa quebra de paradigma, ela parece que está normal, né? Assistindo um noticiário, nós vamos ver que alguns pais falando sobre sexo como se fosse algo natural, trazendo que os seus filhos para fazerem sexo, né, com seus parceiros, com seus namorados, solteiros dentro da casa. Aí dizendo que é mais seguro fazer em casa do que em um motel, alguma coisa. Então, a sociedade tem encarado isso como uma questão de normalidade. Só que dentro do princípio estabelecido por Deus, isso não deixou de ser pecado, não deixou de ser o quê? Um ato, uma transgressão contra os princípios estabelecidos. Então isso é quebra de regra, quebra de princípios que Deus estipulou o que para que seja realizado. Então a quebra de um tabu. Nosso comentador fala que a partir dos anos 60, né, o Ocidente passa por grandes mudanças. Então isso, na verdade, se aflorou na década de 60, mas na verdade esse é um princípio que já veio, né, sendo quebrado desde o princípio. Nós vamos ver que os descendentes de Caim, nós vamos ver que ele acaba tendo duas esposas, enquanto que a Bíblia estabelece um homem para a mulher e uma mulher para um homem. Deixará o homem o que? O seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher e ambos serão o que? Uma só carne. Então nós vamos ver que essa questão ela já começa a ser antiga. Quando os anjos eles adentram em Sodoma e Gomorra ali para orientarem a Jó, ou melhor, a Ló, que saísse daquela localidade, que ela seria alcançada por um juízo divino, nós vamos ver que logo os moradores ali daquela cidade, tanto homens como meninos, né, que pessoas de uma idade baixa, eles querem que praticarem ali um ato sexual com os anjos. O texto ali era um pouco forte, né? Se nós formos analisar, porque Ló até fala que tá minhas filhas são virgens, né? Na questão ali, mas eles insistem em praticar o quê? Aquele ato ali pervertido, proibido, totalmente profano. Nós vamos ver que quando Deus estabelece a lei, Deus estabelece o que? Ali princípios, né? Princípios para que o povo agora vivesse, embora Deus estivesse falado, mas agora Deus manda escrever, para que fosse escrito, né? Talvez se a pessoa falasse, poderia ser esquecido, mas aquilo que estivesse escrito sempre seria lembrado, porque traria o que? Traria a mente dos homens. Então nós vamos ver que essa questão ela acaba, né, surgindo em alguns momentos dentro do texto bíblico, mas nos anos 60 que nós vamos ver que isso vai se expandir de uma maneira muito grande.
é onde surge o que a nudez, o nudismo, né? Vai surgir ali a defesa pelo aborto, né? A questão da pílula anticoncepcional, onde as pessoas vão ser adeptas do sexo livre, aonde não existe um único parceiro. Então nós vamos ver que vão estabelecer que não existe um homem para uma mulher para um homem, mas sim que a pessoa é livre para fazer sexo com quem quiser, né? No momento que quiser, dentro como fora do casamento, mas também criando ali outras banalização entre sexo de homem com homem, mulher com mulher e até mesmo, né, a questão ali do sexo animalesco de homem com animais. Então, princípios totalmente contrário. E isso vai se aflorar na década de 60 porque entra o que é a questão da telecomunicação. Nós vamos ver com a questão dos filmes, né, com a questão do advento de várias novelas, trabalhando com essa quebra de tabu, incentivando o adultério, o sexo fora do casamento, nessa questão aí da homossexualidade. Então nós vamos ver que isso ganha força com os meios de comunicação e isso acaba adentrando em toda a sociedade, aonde quando você se propõe a falar nesse assunto, nós vamos ver que logo você é perseguido, você é lacrado, você é difamado, quando você entra nesse assunto, entra nessa questão de falar sobre a sexualidade. Então, não é que aquilo que acaba sendo normatizado dentro da sociedade que nós vamos aceitar, porque o princípio que nós seguimos é o princípio da palavra, é aquilo que Deus instituiu. Então, nós vamos ver algumas distorções a respeito da sexualidade sadia, que o nosso comentador ele comenta aqui. Primeiro, ele fala da prática da fornicação. Então, essa questão, quando fala fornicação, está relacionado ao sexo entre pessoas solteiras. Entre pessoas solteiras, né? Em alguns casos, né? Que a gente vê casos terríveis, né? Que em alguns lugares por aí, aonde já dentro do namoro, as pessoas estão já nessa prática. Enquanto o namoro é aquele período da qual as pessoas devem conversar, devem conhecer, devem ver o que as suas visões a respeito das coisas, sobre o planejamento para o futuro, mas acaba sendo, né, vamos dizer assim, um relacionamento de práticas pecaminosas, né, extremamente contrária à vida cristã que Deus estabeleceu para o seu povo, para aqueles que são seus. Então nós temos o que essa questão do liberalismo, onde se pode tudo, né? Pode até ser que as pessoas podem tudo, mas na palavra de Deus fala que isso é uma transgressão a princípios estabelecidos por Deus, né? E o segundo ato está relacionado que a banalização que das distorções a respeito, né, do casamento, né? Onde o adultério, né, que no princípio nós vamos ver que o adultério ele era tratado dentro da questão da lei. Nós vamos ver que Deus estabeleceu um mandamento só para tratar desse assunto, né? Não adulterarás. Então nós vamos ver se uma pessoa fosse pego nesse ato, então isso era levado à morte. Embora um texto onde Jesus é trazido até ele, uma mulher pecadora, né? Não traz o homem, mas traz somente a mulher, e ali para ser apedrejada, e Jesus disse, né?
quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. Nós vamos ver essa questão, Jesus dizendo para ela, vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então Jesus fala, vai e não entre mais nessa vida e nessa prática que você está vivendo. Então aqui, até mesmo no Brasil, né, na década de 60, nós vamos ver que o adultério, se a pessoa fosse pega em adultério, era uma infração criminal. A pessoa ali tinha ali uma sentença a respeito da quebra desse princípio, né? Embora com a mudança da legislação, nós vamos ver que isso deixou de ser criminalizado, só que o adultério, embora os homens deixassem de criminalizar, mas isso, pela palavra de Deus, sempre continuou sendo pecado e é um pecado e uma afronta contra Deus os que se dão a esses atos, porque o matrimônio ele é um ato de honra, e os que se dão que há essa prática do adultério, Deus os julgará. Então, pela Bíblia Sagrada, o adultério, embora não seja um crime, mas é uma prática pecaminosa, da qual serão julgados todos esses que cometem, que andam nesse caminho. E outra distorção que nós vemos sendo aumentada, né, de uma maneira espantosa, é a questão do homossexualismo, porque é uma contradição à ordem natural. Nós vamos ver que a palavra de Deus fala, no princípio criou Deus o que é a humanidade, falando homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança. E Deus os criou, está lá, macho e fêmea. Então, o homem e uma mulher são héteros, pessoas diferentes, macho e fêmea. Então, o relacionamento conjugal, ele é hétero, entre um homem e uma mulher. Então, nós vamos ver que Deus criou que esses dois tipos, o que? De sexos, de gênero, masculino, feminino. Aqui não trata nessa lição dessa questão da definição do gênero, mas existe masculino e feminino, macho e fêmea, homem e mulher. Mas os homens, como nós dissemos no texto áureo, né, por eles abandonarem a Deus, Deus os entregou e os abandonou que as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram que o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sexualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Então nós estamos verificando aqui que essa atitude, ela é uma transgressão, é um comportamento que ele é adquirido, ele não é um comportamento nato, porque Deus criou macho e fêmea. Só que o homem, por abandonar a Deus, Deus permite que ele pratique o que? Toda espécie de perversão e entre o que? Nesse caminho, né? De contrariedade àquilo que Deus estabeleceu no princípio. Então, isso Deus nunca estabeleceu, homem com homem, mulher com mulher, mas Deus estabeleceu macho e fêmea, para que eles se unem e formem o quê? A sua família. E qual que é o padrão bíblico para a sexualidade saudável estabelecida por Deus? Então nós vemos que é a questão do sexo entre um homem e uma mulher, mas o sexo que seja relacionado a essa questão da sexualidade dentro do
casamento, porque quando fala em sexualidade ela vai muito mais ampla. Aqui nós não vamos entrar nos princípios, né, dos desvios ali da sexualidade, mas vamos tratar aqui em relação à questão, ao propósito do sexo. Então Deus estabeleceu isso para que o homem ele possa ali completar a sua satisfação pessoal de um homem e uma mulher ali, o prazer, o amor entre o casal, mas dentro do casamento, dentro do casamento. Então, o casamento é para que o homem e a mulher venham que é ter o prazer afetivo ali relacionado à sexualidade. E o segundo propósito está relacionado à procriação da espécie, né? Através do relacionamento entre o homem e uma mulher, nós vamos ver que haverá geração de filhos. Então, mulher com mulher não gera, homem com homem não gera, mas um homem e uma mulher dará continuidade à espécie ali da família. Então, o sexo tem o primeiro propósito é para a satisfação, a realização ali do cônjuge. E o segundo propósito está relacionado ali com a procriação da espécie. Então, o sexo entre os solteiros é uma afronta aos princípios estabelecidos por Deus, a quebra da aliança, fazer o ato sexual com alguém que não seja a sua esposa ou seja seu esposo, isso também é uma quebra de aliança com Deus, embora também seja uma quebra de aliança com o seu próximo. E nós vamos ver que essa questão da homossexualidade, ela é contrária àquilo que Deus estabeleceu. E o nosso autor aqui, ele fala do pastoreio cristão e a prática homossexual. Então a igreja, ela não deve rejeitar essas pessoas, né, que vêm à casa de Deus, que têm realizado que tem esse tipo de comportamento, porque a igreja é um local de transformação. Através da oração, através da palavra de Deus, nós vamos ver que o Espírito Santo ele é poderoso para transformar. Então, o homossexualismo é um comportamento fora de um princípio daquilo que Deus estabeleceu, mas que pode ser restaurado através da palavra de Deus, através da oração e da manifestação do Espírito Santo. Então, a igreja, ela precisa expressar, né, que Deus é poderoso para trazer mudança, transformação na vida dessas pessoas que têm andado aí fora daquilo que Deus estabeleceu, porque o Evangelho é poderoso para salvar e transformar também aqueles que são homossexuais, aqueles que praticam o sexo homem com homem, mulher com mulher, porque homo significa igual, né? A homossexualidade está falando de sexo, pessoas da mesma sexo, homem com homem, mulher com mulher, mas Deus é poderoso para transformar esses desvios relacionados à sexualidade, levando o homem o que há viver uma prática sexual dentro do modelo que Deus estabeleceu, né? Porque os que quebram esse modelo, esse princípio, nós vamos ver que Deus os julgarás. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde diante desse contexto que nós vivemos, para que sejamos instrumentos da verdade, da qual Deus possa nos usar, para que o padrão estabelecido da sexualidade seja verdadeiramente praticado por aqueles que temem a Deus e amam sua palavra. Então, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.